Bom, com as aulas presenciais suspensas devido aí ao coronavírus, vamos prosseguir aqui, com essas aulas gravadas. Essa então é a aula 4, Orçamento Empresarial e Controladoria. Eu gravei também a correção dos exercícios de KPIs que vocês fizeram na última aula presencial. Ela está postada na aula 5 aqui do AVA. Lá vocês podem conferir essa correção. Então vamos lá, falar de orçamento empresarial. Quando eu passei para vocês as funções da controladoria, eu tinha citado que uma das funções principais da controladoria dentro de uma organização é coordenar o processo orçamentário, é gerenciar o orçamento empresarial. O orçamento ele é uma expressão formal das políticas, planos, objetivos e metas estabelecidos pela alta administração. Ou seja, o orçamento é a tradução em números do planejamento estratégico da empresa. Então, todo aquele planejamento estratégico, as 4 perspectivas do BSC, elas têm que ser traduzidas num plano efetivo financeiro, para a empresa ter consciência do que ela deve gastar, o que ela vai ter de custo, despesa para realizar aquele planejamento estratégico. Essa é a grande função do orçamento empresarial. A finalidade do orçamento, então, é a criação de uma base para previsão e controle de eventos econômico-financeiros, agindo sobre as operações globais da empresa, estabelecendo uma sequência de ações financeiras organizadas que a empresa deve executar. O orçamento ele vai traduzir todos os rumos da empresa em termos financeiros, todos os custos, despesas, tudo que é planejado em todos os departamentos, em todos os setores da empresa, ele vai estar dentro do orçamento empresarial. Ele deve refletir o planejamento estratégico, ele deve refletir o que a empresa precisa atuar financeiramente para alcançar os objetivos definidos no planejamento estratégico. Então, aqui nessa tabela nós temos a diferença, o que é planejamento estratégico e o que é orçamento. Vamos lá, o planejamento é a definição de um futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo, enquanto o orçamento é a expressão monetária de um plano operacional. O orçamento traduz o planejamento em termos financeiros, em termos de dinheiro. O planejamento é um processo de tomada de decisão por antecipação, enquanto o orçamento é a etapa final desse processo de planejamento, é traduzir esse planejamento em números, como eu já disse. O planejamento é um processo orientado no sentido de produzir uma ou várias situações futuras, ou seja, é um processo de projeção daqueles determinados objetivos. Já o orçamento, ele tem um compromisso de realização. A partir do momento que esse planejamento estratégico é traduzido em orçamento empresarial, toda a empresa se compromete em realizar aquele orçamento. E, para finalizar essas diferenças, o planejamento envolve um conjunto de decisões interdependentes, que estão dentro, ele está dentro das 4 perspectivas, finanças, clientes, processos internos e aprendizado e desenvolvimento, enquanto o orçamento é um instrumento de acompanhamento e contínua avaliação de desempenho das atividades e dos departamentos. O orçamento vai monitorar, juntamente com os indicadores de desempenho, com os KPIs, se o planejamento estratégico está sendo cumprido, os objetivos estão sendo realizados. Então, alguns pontos importantes que devemos ter em mente quando falamos de orçamento empresarial. O orçamento ele contém planos formais da organização da empresa. Ele vai ser sempre um guia para ações futuras, sempre em observância ao planejamento estratégico. Ele é uma importante orientação para a tomada de decisões dos administradores
e um poderoso instrumento para mensurar, analisar e controlar o valor agregado da organização. O que é valor agregado? Geração de patrimônio, é a otimização do patrimônio econômico-financeiro da empresa, como eu já tinha falado na primeira aula, que é uma das funções da controladoria. Otimizar esse patrimônio, aumentar o lucro, isso tudo é valor agregado da organização. Qual é o papel da controladoria no orçamento empresarial? A controladoria é quem vai consolidar os orçamentos das diversas áreas da empresa, gerando o resultado de toda essa consolidação das diversas áreas, que é o orçamento empresarial. A controladoria também tem a função de garantir que o orçamento considere os objetivos estratégicos da organização, que ele realmente seja a tradução do planejamento estratégico da empresa. Ela também é quem vai prever problemas através da coleta de informações necessárias para os administradores tomarem suas decisões. É a controladoria que vai indicar se o orçamento não está sendo respeitado, se o orçamento está sendo descumprido, ou se o orçamento não está sendo suficiente para cumprir o planejamento estratégico da empresa, através de relatórios que ela vai elaborar com informações atualizadas e confiáveis e da forma mais rápida possível. Dessa forma, a controladoria vai garantir a eficácia econômica da empresa através do fornecimento dessas informações econômicas e da gestão do sistema de informações gerenciais. O sistema de informações gerenciais que vai passar todas essas informações para o resto da empresa, inclusive as informações de orçamento. E, além disso, também é papel da controladoria simular cenários e resultados dentro do orçamento. Simular se existir algum fator que altere ou que não estivesse no planejamento, é a controladoria que vai simular os resultados desta alteração de fatores.